Se liga nessa heresia falada por um rapaz arminiano e algumas objeções que ele levanta a respeito do calvinismo. Eu nem sei por que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu pensei duas vezes porque o argumento que ele levanta é tão simples, tão pífio, que eu achei muito simplório. Mas ao mesmo tempo é quase todos os argumentos que são levantados em objeção quando nós pregamos a soberania de Deus na salvação dentro do calvinismo. Veja só. Porque você determinou. Não, eu determinei, mas o problema é seu. Você vai para o inferno. É a salvação no calvinismo. Deus determina as ações dos homens e ao mesmo tempo condena os homens por ter feito aquilo que ele mandou fazer. Esse rapaz está tendo um problema sério no que tange a soberania de Deus na salvação. Ele não entende o que nós chamamos de monergismo. O que é monergismo? Monergismo é quando Deus ele age de acordo com sua soberana vontade, sem depender da vontade humana ou da sabedoria humana. Deus ele é soberano. Só que ao mesmo tempo em que Deus age de acordo com sua poderosa e soberana vontade, o seu beneplácito da sua vontade, como Paulo diz, a soberania de Deus ela não exclui e não anula a responsabilidade humana. Deus decreta a salvação dos seus eleitos, mas os não eleitos são responsáveis pelas suas próprias condenações. É isso que a Bíblia ensina, é isso que a Bíblia nos diz. A maioria das pessoas, quando ouvem falar em predestinação, sempre vem na sua mente assim: Deus é injusto. Não é isso que passa na sua mente? Vamos ver o que Paulo fala a respeito dessa ideia de que Deus é injusto. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo ele faz uma série de perguntas de retórica. O que é uma pergunta de retórica? É uma pergunta que você mesmo faz e você mesmo responde. É como se você antecipasse a resposta já sabendo que alguém faria essa pergunta. Então, quando nós expomos sobre a soberania de Deus, a eleição ou predestinação, como você queira denominar, as pessoas sempre levantam essa objeção. Mas Deus é injusto. Como assim Deus cria pessoas para ir para o inferno? Vamos ler o que Paulo diz e depois eu comento. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece também a quem ele quer. O texto é muito claro, não é mesmo? Respondeu sua pergunta? O próprio Paulo responde aqui nesse texto. A injustiça da parte de Deus? Não, de maneira nenhuma. A palavra grega aí, meginoto. Não, de maneira nenhuma. Ou seja, é impossível Deus ser injusto quando ele salva uns e condena outros. E você talvez está perguntando, mas eu não me convenci ainda. Então vamos lá. O que significa injustiça? Injustiça é você tirar o direito de alguém. Quando você tira o direito de uma pessoa, você está cometendo uma injustiça. A pergunta que eu faço para você, e você vai ser sincero em responder, é: você tem direito de ser salvo? Você tem direito de ir para o céu? Você tem direito de ir para o céu porque você conquistou, você merece estar lá no céu. É isso? Ou a sua salvação é pela graça e pela misericórdia? Entendeu? Nenhum pecador tem direito de ser salvo. Então, se Deus salva um e condena o outro, ele faz o que ele quer. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. É isso que a Bíblia diz. Então, as doutrinas da graça, o calvinismo, as doutrinas reformadas, elas não são difíceis de entender. Elas são difíceis de engolir. Elas são difíceis de aceitar, porque fere o nosso ego e mostra que somos miseráveis e que Deus sim é soberano. Porque na cabeça do calvinismo, o homem só consegue pecar e não consegue ter outro sentimento a não ser pecado. Claro, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, o primeiro ponto da TULIP é a total depravação ou depravação total. Nós somos afetados totalmente pela queda de Adão no Éden.
Uma vez Adão caindo, ele perde o seu livre-arbítrio, a sua livre vontade, ele se torna escravo da sua própria vontade. Então não existe essa ideia de livre-arbítrio nas Escrituras. Nós somos escravos de nós mesmos, escravos do pecado, escravos do mundo, até que Deus nos liberte pelo seu Espírito. Então o homem vai ser controlado por Deus ou vai ser controlado pelo pecado. Em nenhum momento a Bíblia mostra o homem livre para fazer suas próprias ações ou suas próprias escolhas. Existe a liberdade de agência. O homem é um agente livre para escolher o que come, o que não come, com quem casar, com quem namorar ou com quem viver. Mas escolher a Deus é impossível, senão pelo próprio Deus que nos coloca de acordo com seu espírito no centro da sua própria vontade. Mas talvez, até por causa do pecado em seu coração, até o momento você ainda não está convencido do que eu falei. E você está aí pensando, não, mas não tem como, pastor. Deus é injusto, não tem como. Como Deus vai criar pessoas para Ele mesmo condená-las? O apóstolo Paulo continua respondendo suas perguntas. É só ler, gente. Leia o capítulo 9 inteiro de Romanos dentro dessa ótica e você vai entender. Vamos ver o versículo 20, o que Paulo está dizendo a respeito. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Mais uma vez, a clareza de Paulo aqui me surpreende. É incrível como a Bíblia responde todas as nossas indagações. Quem somos nós? Somos apenas barro. Como vamos questionar o oleiro como ele faz as coisas? Se ele criou um vaso para honra e outro vaso para desonra, em outras palavras, se ele criou um vaso para receber flor e outro para ser um vaso sanitário, o que nós temos a ver com isso? Quem somos nós para questionar a Deus? Nós devemos aceitar o seu propósito eterno. É isso que a Bíblia diz. Talvez nós não entendemos, não compreendemos os mistérios de Deus agora, lá na frente nós vamos entender. Isso não significa que nós não devemos conversar, dialogar, como nós estamos fazendo aqui agora. Podemos e devemos, inclusive. Isso é fazer teologia. Mas não questionar o propósito soberano de Deus. E não dizer que Deus é injusto. E não dizer que Deus está errado. Porque errados somos nós. Pecadores somos nós, apenas barro. Ele é o oleiro, ele sabe o que ele faz. Ele tem misericórdia de quem quer e endurece também quem quer. É isso que diz as Escrituras. Mas, queridos, nós vamos parar por aqui. Existem várias passagens bíblicas importantes a respeito desse assunto de predestinação, de eleição e de calvinismo. Nós vamos deixar para um outro momento. Nós vamos estudar os 5 pontos da tulipe, os 5 pontos do calvinismo. Em breve eu farei uma exposição mais abrangente aqui para vocês, talvez até uma série sobre o que é o calvinismo, para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor, tá bom? Comente aqui abaixo se você é um arminiano, se você concorda, se você discorda. Foi só uma simples exposição de meio texto, não foi nem o texto inteiro de Romanos, capítulo 9, porque senão a gente ficaria mais de 5 horas aqui discutindo esse assunto. Deus abençoe você. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos.